Bem, pessoal, então agora a gente passa para o caso, para análise, né, daquelas equações do modelo 2, tá? Que são do tipo mx2 mais ny2 igual a s vezes z, onde esses m, n e s são certos números reais, tá bem? Então, eu vou aqui, né, nesse caso 2a, eu vou explorar novamente digamos, o formato do conjunto de solução vai depender, né, dos sinais desses três números m, n e s. E eu vou explorar aqui o caso que isso aqui não é uma restrição forte, né? Eu vou dizer, vamos supor que o S é maior do que zero, tá? Por quê? Porque se ele for menor do que zero, tá? Se o S for menor do que zero, a gente consegue multiplicar por menos 1 a equação, e bom, vai ter que mudar o sinal de M e de N, mas a gente pode sempre supor que esse S aqui, ele é maior que zero, se for diferente de zero. Novamente, o caso S igual a zero, a gente vai analisar em separado, tá certo? Então, veja só, né? A gente tem aqui S maior que zero e o nosso caso 2A vai ser o caso em que M e N têm o mesmo sinal, tá? Novamente, nem M nem N são zero e a gente vai supor que eles têm o mesmo sinal, com o mesmo sinal. Tá certo? Então, o que eu vou fazer aqui, né? Vamos supor, para ficar mais fácil, vamos supor que tanto M quanto N são positivos. Daí depois eu mostro o que acontece quando eles tiverem o mesmo sinal, mas forem então ambos negativos, tá? Então, nesse caso, né, dividindo, até não precisa, né? Vamos diretamente aqui, né? A gente pode, como antes, né? Se M e N são positivos, né? Ou, digamos assim, subcaso M maior que zero, N maior que zero. Tá? Tem o mesmo sinal, são ambos positivos nesse subcaso. Tá? Então, nesse subcaso, a gente consegue escrever esse M como sendo 1 sobre 1A ao quadrado e N como sendo 1 sobre 1B ao quadrado. Novamente, isso é para facilitar a nossa visualização, né? Então, qual é a ideia? A gente podemos estudar uma equação do seguinte tipo, né? Vou escrever assim, né? X ao quadrado dividido por A ao quadrado. Veja, né? Esse 1 sobre A ao quadrado, na verdade, é o nosso M, tá? Y ao quadrado por B ao quadrado, 1 sobre B ao quadrado vai ser o nosso N, igual, para seguir, bom, a sequência das letras, né? Isso não é obrigatório, mas vou colocar C vezes Z, onde, claro, né? Esse C aqui é o nosso S. Então, só para ficar nesse formato aqui que vai ajudar a gente a visualizar as coisas. Tá? E aqui, novamente, né? Aqui a gente pode supor que A é maior que zero e B é maior que zero, sendo que o C aqui, bom, ele é o nosso S, né? Então ele já era maior que zero. Então veja só o que vai acontecer. Agora eu vou fazer o esboço do conjunto de solução, né, de uma equação desse tipo. Tá, gente, aqui, então a gente tem um esboço, né, feito à mão, tá? Do nosso, do conjunto de soluções de uma equação desse tipo, né? Aqui eu estou pensando que esse C aqui era o nosso S, né, que era maior que zero, tá? E aqui eu peguei o subcaso em que M e N eram maiores que zero, de modo que a gente podia fazer isso aqui, colocar 1 sobre A quadrado e 1 sobre B quadrado. O que vai mudar, né, quando a gente for estudar o caso menor que zero e menor que zero? Bom, aqui vai aparecer um sinal de menos aqui, um sinal de menos aqui, sendo que esse C ainda vamos poder supor que é positivo. Tudo bem. Então, veja só o que acontece, né? Ele tem a cara de é como se fosse uma parábola, assim, né? Meio que rotacionada, não bem rotacionada, porque, bom, vou explicar agora, né? Se fosse uma rotação, se fosse uma parábola rotacionada, né? Isso que a gente obteria aqui seria um círculo, né? Nem sempre é um círculo,
tá? São elipses em geral, né? Quando a gente coloca, por exemplo, coloca o valor de z, né, igual a 1 sobre c, ou seja, intersecta, né, essa superfície com um plano de altura 1 sobre c, por exemplo, né? Então eu cortaria por aqui, mais ou menos, e a gente veria, né, x2 por a2 mais y2 por b2 igual a 1, né? Isso aqui em geral, dado que a gente não tem muito controle a respeito de a e b, só sabe que ambos são positivos, tá? Isso daria pra gente uma elipse. Tá? Então, quando nós fazemos interseções com planos paralelos ao plano XY, então a gente pode obter essas elipses que estão aqui, tá? Então estão aumentando de tamanho, novamente isso aqui não para nunca, né? Ela vai se abrindo sempre na direção do eixo Z. Tá? Quando a gente faz intersecta com um plano do tipo y igual a uma constante, a gente vai ver uma parábola, tá? Ou então aqui, né? E se faz do tipo x igual a uma constante, também vai obter parábolas vistas assim, né? Só um detalhe que eu esqueci de falar quando a gente faz interseções com planos paralelos ao plano xy, tá? Então, se eles forem negativos, né? Se esses planos forem negativos, a gente não vê nada, né? Tá? Do lado de baixo não tem nada. É diferente do que acontece com o hiperboloide de duas folhas, né? Que tem um pedaço que pode lembrar esse e tem outro lá embaixo, né? Tá? Então aqui não aparece nada nunca mais aqui para baixo. E naquele ponto de altura z igual a zero, que é exatamente o plano xy, a gente obtém um único ponto, né? Obtém uma tangência. Tá bem? Então aqui eu já fiz um resumo dessas interseções com planos, né? Quando os planos são paralelos ao plano xy, a gente pode obter o vazio, ou um ponto, né, que é esse caso de tangência, ou elipses. E quando nós intersectamos com essa nossa superfície com planos paralelos ao plano XZ ou YZ, a gente obtém parábolas. Deixa eu comentar para finalizar, né? O que aconteceria? Vou voltar, né? Se fosse o subcaso em que M e N são menores do que zero, tá? Lembra, né? A gente só sabia no começo que M e N tinham o mesmo sinal, tá? Se M e N tivessem o mesmo sinal, mas ambos negativos, né? Então, na verdade, a gente teria aqui um menos isso e um menos isso, tá? Então, o que aconteceria é que essa cumbuca que aparece aqui, né? Ela estaria virada do avesso, né? Ou seja, ela apareceria completamente aqui abaixo, né? Tá? Então, talvez eu possa fazer isso para complementar aqui, né? Então, vou botar aqui nesse cantinho, tá? Observação. No subcaso M menor que zero e N menor que zero, a gente tem a equação do tipo menos x2 por a2 menos y2 por b2 igual a c vezes z, com esse c ainda sendo positivo, tá? Ou seja, com a maior que zero e b maior que zero e c maior que zero. Tá? Lá em cima o c também era maior que zero, esqueci de escrever. E daí a nossa quádrica, que eu não falei o nome para vocês, né? Agora eu vou falar, tinha esquecido. Tá? Ela vai ter uma cara um pouco assim, ela vai ser a mesma coisa, só que vai estar voltada, vai estar de cabeça para baixo, digamos. Tá? Seria uma coisa assim. Vou voltar ali. Vou colocar aqui para complementar que o C era maior que zero, porque ele era o nosso S. Tá? E um objeto desse tipo, uma superfície desse tipo, é o que a gente chama de um paraboloide. Elíptico. Tá bom? Então isso completa essa parte. Aqui, pessoal, a gente consegue ver um exemplo, então, de um paraboloide elíptico. Tá? Vocês olhem aí como ele é, né? Então, ele só tem a parte de cima.
Tá? Então vejam aqui, a equação é x ao quadrado por ao quadrado mais y ao quadrado por b quadrado igual a c vezes z. Né? Tá? Então vejam, né, que quando a gente mexe o valor de a, né, a gente vai obtendo paraboloide, né, elíptico. Bom, aqui ele é, digamos, mais elíptico que o anterior. Né? Tá? Então tem uma cara aí de uma antena parabólica. Né? Vocês conseguem ver. Bem, essa é a ideia. Aqui eu mexi o C, né? Aqui ele vai ficando um pouco mais apertado. Aqui vocês veem que quando eu coloco C negativo, né? Primeiro quando eu coloco C igual a zero, eu obtenho essa reta aqui. Tá? Que é o eixo Z nesse caso, mas quando eu coloco C negativo, tá? Eu vou obtendo paraboloides que tem a boca voltada para baixo. Né? A explicação é que, claro, a gente multiplica a equação por menos 1, né? A gente teria menos x quadrado por a quadrado, menos y ao quadrado por z quadrado igual a c vezes z, com C positivo nesse caso. Bom, aqui vocês já estão vendo, né, que apareceu a ponta de um plano, né, tá vendo esse plano azul aí? É o plano que eu já deixei aqui meio de sobreaviso, porque quando a gente precisasse, né, opa, coisa errada aconteceu, voltando, né, só um detalhe, né, esse aqui os eixos estavam trocados, né? O eixo X é esse, tá? É o vermelho, esse aqui é o eixo Y e o eixo Z é o azul. Então quando eu faço M variar, né, vocês veem que a gente vai obtendo. Vou colocar aqui do lado de cima, colocar um C maior do que zero aqui para ficar mais fácil de ver. Opa, é isso, né? Colocar um C maior que zero para ficar mais fácil de ver. A gente vai obtendo, vocês observam aí, né, parábolas. Parábolas, né? Nessas interseções aqui, a gente está vendo aqui as parábolas. Então vejam, né? Tá? São sempre parábolas. Em algum momento a gente deixa de vê-las porque bom, o software só apresenta um pedaço da nossa superfície. Né? Então eu vou tirar esse sujeito aqui de cena e vamos ver o que acontece quando a gente faz y igual a n. Né? Novamente, né? Vamos obtendo parábolas na interseção. Tá? Tirar ele de cena e vamos variar k, né? Ou seja, k é z igual a k. Então a gente vai vendo, a partir de um determinado momento, a gente começa a ver, né? Elas sempre existem essas elipses, mas a gente só vê a partir de um determinado momento. Mas o que é mais importante é se dar conta, né, que essas elipses estão diminuindo. Em algum momento elas deixam de existir, né? Opa, deixa eu colocar aqui igual a zero, né? Coloco igual a zero, a gente está vendo exatamente o plano XY, né, que tangencia a nossa superfície ali na origem. E quando a gente passa a colocar k menor do que zero, por exemplo aqui, né, tá, esse plano deixa de intersectar, esse plano azul deixa de intersectar a nossa superfície. Tá? E por isso a gente obtém um conjunto vazio. Tá bom? Então esse aqui é um paraboloide elíptico.